Globo, falamos com imagens ao vivo de Suzuka, cidade localizada perto de Nagoya, no Japão, ao sul de Tóquio, onde a Fórmula 1 faz a sua penúltima parada na temporada 1995. Neste fim de semana acontece o Grande Prêmio do Japão. Nós vamos acompanhar agora ao vivo o grid, a formação do grid no último treino oficial. Nós temos na primeira sessão a liderança de Michael Schumacher, o bicampeão mundial, o título conquistado na semana passada em Aida. Schumacher fez 1:38.428 neste circuito de curvas de alta velocidade, alguns trechos bem travados. Você está acompanhando aí agora nessa imagem da TV japonesa um circuito de 5.864 metros. Um circuito longo na atual Fórmula 1. Michael Schumacher está com a pole provisória, quebrando aí uma série de 4 corridas, onde David Coulthard vinha sendo pole position. Por enquanto, está dando o alemão, bicampeão do mundo, correndo agora sem pressão, apenas para quebrar um recorde na sua carreira. Schumacher quer vencer pelo menos uma das 2 provas que ainda faltam no Mundial de Fórmula 1, para que ele conquiste 9 vitórias numa temporada e iguale o recorde que é de Nigel Mansell. Em 92, Mansell, correndo na Williams, foi campeão do mundo, vencendo 9 corridas. Schumacher já tem 8 vitórias nesta temporada de 1995. E é por isso que ele está brigando. Além desta quebra de recorde, quando nós vamos ter o início do treinamento exatamente neste instante, além disso, o Schumacher quer levar a Benetton ao primeiro título mundial de construtores. No ano passado, Schumacher foi o campeão do mundo, mas a Williams ficou com o título de construtores. Enquanto o Schumacher quer levar para Benetton este campeonato, este título, Damon Hill e David Coulthard correm para que a Williams continue brilhando aí no Mundial de Construtores. A Williams é a atual tricampeã mundial de construtores. Com o japonês Aguri Suzuki da Ligier, começa o treino oficial, o treino que define o grid. Michael Schumacher está na pole provisória, Damon Hill na segunda colocação. Damon Hill está 6 décimos com o tempo mais lento do que o de Schumacher. Depois nós temos Mika Häkkinen. Volta o Mika Häkkinen a pilotar a McLaren. Häkkinen não correu em Aida por causa de uma operação no apêndice. Häkkinen vai voltando nesta prova e voltando bem. Fez o 3º lugar na prova, no treino classificatório, e fez o 1º lugar no treino livre. Você está aí confirmando os 6 primeiros colocados: Schumacher, Hill, Häkkinen, Alesi, Coulthard e Frentzen. Esses são os 6 primeiros no grid a partir dos treinos de ontem. Depois nós temos Irvine, Berger, Herbert, Rubinho Barrichello, Panis e Salo. Rubinho Barrichello ocupando aí a 10ª posição, mas o fato é que os tempos estão muito próximos. Todo mundo andando muito próximo. Na casa de 1:38, só o Schumacher. Depois, na casa de 1:39, nós temos 4 pilotos: Damon Hill, Mika Häkkinen, Jean Alesi e David Coulthard. E a partir daí, muita gente com 1:40. Até o 11º colocado, até o Olivier Panis. Inclusive o Rubinho está aí com 1:40. O tempo do Rubinho, o tempo exato do Rubinho, 1:40.381. 1:40.010 é o tempo do Frentzen, que ocupa a 6ª posição. Portanto, há muita proximidade entre os primeiros colocados no grid, na primeira formação do grid a partir do treino de ontem em Suzuka, no Japão. O Aguri Suzuki, que continua aí no cockpit do carro da Ligier, ele tem compromissos comerciais. Interessante para a equipe ter um japonês. Vai aí desenvolvendo uma velocidade que chegou a 220 no fim da reta, e ele sai a 160 depois daquela curva. E aí você vai tendo uma noção exata de como desenvolve cada piloto a velocidade neste circuito de Suzuka. Um circuito que tem curvas de alta velocidade. O Suzuki corre com o motor Mugen Honda. A Honda voltando aos poucos à Fórmula 1, dando cada vez mais assistência ao carro da Ligier, já com o contrato renovado para a temporada do ano que vem. Você tem embaixo a marcha que o piloto está usando. Olha, passa para a 5ª marcha, chega a 260 por hora, faz essa curva de alta em 6ª marcha, 270, e aí vai pisando fundo. E agora começa a redução de marchas para que ele entre na curva. Uma curva de média velocidade, entrou em 4ª, a mais de 130 por hora, e aí de novo é pé embaixo para completar a volta o Aguri Suzuki. E passando bem acima do tempo do Schumacher. 3,5 segundos. É uma pista que exige freadas brutais do piloto.
eles vêm em alta velocidade, baixam o pé no freio, diminuem bastante para depois reacelerar também com muita força. Exige muito dos pilotos. O Suzuki e o Panis, os dois pilotos da Ligier, conhecem bastante o circuito. O Suzuki, japonês, trabalha há muito tempo aí. E agora, com o tempo definitivo, você viu que foi para mais de 4 segundos. Já passou na parcial a 3,5 e mais de 4 segundos o Suzuki da Ligier. E o outro piloto da Ligier, o Mika Salo, o outro piloto da Ligier, o Olivier Panis, francês, também tem um bom conhecimento aí do circuito em Suzuka. Mas para começo de treino, é o único carro na pista, o Aguri Suzuki não vem desenvolvendo, por enquanto, um bom trabalho. É o único piloto na pista, o Aguri Suzuki. Aí a primeira parcial com o tempo do Schumacher, 41.938, passa o Schumacher nessa primeira intermediária. E ele já tirou o pé, já mandou essa volta embora. A televisão já também nem vai acompanhando a parcial do Aguri Suzuki. O Aguri Suzuki que correu em Aida na semana passada, repete a dose agora em Suzuka no Japão e sai para a entrada, para a volta do Martin Brundle no Grande Prêmio da Austrália em Adelaide, o último Grande Prêmio da temporada daqui a 2 semanas. A temporada aqui já tem Schumacher como bicampeão do mundo, mas fica aí a expectativa pelo título dos construtores. Outro japonês na pista, o Taki Inoue. E os carros vão começando a sair. Faltando 55 minutos para o fim do treino, com 5 minutos de treino, os pilotos vão começando a sair dos boxes. Os que estão lá na frente esperam sempre mais um pouco. Taki Inoue passa aí, vai abrir a sua volta, o piloto da Fukuoka, mais um japonês na Fórmula 1. Suzuki, Katayama, Inoue, os japoneses presentes aí no Grande Prêmio do Japão, correndo em casa. E essa história de 2 treinos oficiais para a definição do grid acaba na temporada de 1996. A Federação Internacional de Automobilismo já decidiu que a partir da próxima temporada os pilotos terão na sexta-feira apenas treinos livres. No sábado, o treino livre pela manhã e à tarde, 1 da tarde, no horário local, no horário de onde acontece a prova, nós teremos apenas uma sessão de treinos oficiais, o treino que vai definir o grid. Portanto, vão ser apenas 60 minutos para que todos os pilotos façam o melhor e consigam a sua classificação, a sua posição no grid. Com chuva, com sol, todo mundo vai para a pista. Vai acabar um pouco a história do piloto melhor colocado no treino de sexta, por exemplo, esperar o desenvolvimento do treino de sábado para só resolver ir à pista para um acerto no carro, já pensando na corrida, ou só no final mesmo, se alguém tomar a pole dele. O Schumacher, por exemplo, hoje fica esperando. Se alguém melhorar o tempo dele, que é de 1:38.428, não vai ser o caso do Inoue, que está passando mais de 6 segundos nessa parcial, só aí o Schumacher pensa em sair. Vai haver outra alteração. Hoje, os pilotos não podem usar carros reservas durante os treinos oficiais. Durante os treinos, eles não podem pegar os carros reservas. Ontem, por exemplo, o Mark Blundell, piloto da McLaren, logo no começo do treino deu uma escapada, teve o seu carro prejudicado e não houve tempo para que o carro fosse arrumado, para que o carro fosse acertado, para que ele voltasse para a pista. Então o Blundell ficou com o último tempo. O Blundell não tem tempo registrado, estava na volta de aquecimento, então ele ficou na 24ª posição. O Blundell é um que daqui a pouco precisa ir para a pista para registrar um tempo. Mas ele hoje de manhã já andou, já participou do treino livre, fez um 9º tempo, mostrando que a McLaren tem boa condição nessa pista. McLaren e Benetton tendem a se resolver bem na pista aí em Suzuka. Já estão na pista, além do Katayama que você viu agora há pouco, o Ed Irvine da Jordan, o Irvine que tem o 7º tempo no treino oficial e fez um ótimo treino livre hoje pela manhã. Ed Irvine ficou na 2ª colocação. O primeiro colocado foi o Mika Hakkinen, com o tempo de 1:40.389, andando, portanto, acima da pole do Schumacher, o que é natural. Os pilotos no treino livre, principalmente no sábado, já começam a andar com o carro que tem a configuração da corrida de amanhã, já acertando o carro para a corrida, então tem um pouco mais de combustível. Mas o Mika Hakkinen fez um tempo de 1:40.389. Com 1:40.674 pela manhã, o Ed Irvine ficou na 2ª posição. Rubinho Barrichello dizia que o circuito é bom para a Jordan,
E o Ed Irvine vai comprovando isso. Fez o 7º posto no treino oficial e a 2ª colocação no treino livre de hoje cedo. Katayama passa aí completando a sua volta com 4,139 acima do Schumacher. E o Irvine vem também para completar. Vai fazendo a curva que leva à reta dos boxes. E vamos ver o tempo de Ed Irvine. 1:40.464. Esse tempo de Ed Irvine é um tempo acima do que ele registrou ontem. Não melhora nem o seu tempo, nem a sua posição, mas nesse circuito do Japão, a volta boa pode ser essa. A primeira volta no aquecimento dos pneus, aí vem a segunda volta, os pilotos mais acelerados, e depois eles se lançam mesmo para a terceira volta, que tem sido as melhores para cada piloto. E o Ed Irvine saiu realmente rasgando, passou ali pelo Inoue, acabou não sendo atrapalhado pelo Inoue, o que é bom para ele. Vem usando as zebras, é importante o bom uso das zebras nesse circuito. Há algumas ondulações aparecem na entrada das curvas, então os pilotos têm que chegar com a freada justa. Essa, por exemplo, uma curva de baixa, ele freou, aí sai da reaceleração. O motor Peugeot ajuda um pouco, mas como ele saiu demais na entrada da curva, quando ele saiu para reacelerar nessa volta, acabou não sendo a boa para o Irvine. O bom momento para o Irvine naquela saída de curva. Mas o motor Peugeot tem um bom rendimento. Você viu ali, ele foi até a zebra, vai usando tudo que tem direito. O irlandês Ed Irvine, que vai ser companheiro de Michael Schumacher na temporada do ano que vem na Ferrari. Passa 2,2 acima do tempo do Schumacher. O Schumacher tem 1,38,4. O Irvine tem 1,41. E ele acabou mandando a volta embora. Começou muito forte, aí no meio da volta sentiu que não era a volta desejada e acabou indo para o box. O Ed Irvine vai acertar o carro, vai arrumar o carro, porque já na primeira ele passou bem acima do tempo dele e na segunda volta, na segunda tentativa, nem completou a volta. Continuando na pista apenas a Tyrrell. A Tyrrell, que é equipada com motor Yamaha, também tem uma boa ligação com o circuito japonês. O Mika Salo, piloto da Tyrrell, correu Fórmula 3000 no Japão. O Kyo Katayama também. São pilotos que gostam do circuito. Acompanhando todo o movimento em Suzuka, no Japão, o repórter Marcos Uchoa, que traz pra gente informações. Nós temos como é que está o tempo, como é que está a temperatura. Como é que está tudo por aí? Marcos Uchoa, tempo, temperatura em Suzuka. O Mark Blundell, que se acidentou ontem, está ok para hoje. A expectativa do Rubinho. Quais são as informações que você traz aí de Suzuka, no Japão? Boa noite, Kleber. Realmente a temperatura que teoricamente favorece a melhoria do tempo hoje em relação a ontem. Hoje nós temos 18 graus de temperatura, 28 na pista. E uma umidade de 56%, há uma previsão de chuva para amanhã, mas hoje no treino ainda não, embora seja bastante nublado, bastante encoberto. Uma chuva que pode até beneficiar o Rubinho amanhã. O Rubinho que na Jordan está numa situação assim boa, no sentido de que a Jordan está bem. O Irvine fez um tempo excelente no treino da manhã, fez 1:40.674. O Rubinho está um segundo atrás. E essa diferença é um pouquinho de diferença de acerto, mas também é uma diferença da competência do Irvine, particularmente aqui em Suzuka, né? O Irvine ficou 3 anos no automobilismo do Japão, conhece muito bem a pista de Suzuka, uma pista bastante técnica, e essa diferença de conhecimento ele realmente mostra na pista, e por isso realmente ele está aparecendo tão bem no. O Rubinho ficou em 10º hoje de manhã, assim como estava em 10º ontem, também o Pedro Paulo Diniz na pista, está em 20º, 46.654. Nós estamos com alguns problemas com a comunicação com o Marcos Uchoa em Suzuka, no Japão. Ele vinha dizendo do Rubinho Barrichello. O Rubinho fez o 10º tempo também no treino livre de hoje cedo. Ele tem a 10ª posição no grid, foi o 10º colocado também hoje cedo. O próprio Rubinho reconhece realmente essa superioridade do Irvine no Japão. Como disse o Uchoa, 3 anos trabalhando no automobilismo japonês, o Ed Irvine andou muito em Suzuka. Então os pilotos que têm um conhecimento melhor do circuito japonês, claro, tendem a acertar o carro de uma maneira mais positiva para o desempenho na pista. Você viu agora há pouco o Pedro Paulo Diniz. O Diniz ocupa a 20ª posição
no grid. O Roberto Moreno, companheiro dele na Forte Corse, está com a 23ª posição. Estão andando bem os carros da Forte, abandonando definitivamente a última posição e até conseguindo sair da última fila. Um bom 20º posto para o Pedro Diniz, 23ª colocação para o Moreno. E aí nós temos a Ferrari na pista. O Gerhard Berger ocupa a 8ª posição no grid e o Jean Alesi a 4ª. Está aí tendo a confirmação dos 12 primeiros colocados. A Ligier também volta para a pista. E você vai acompanhando aí a classificação. Vê aí na 17ª posição o Paul Wendlinger. Paul Wendlinger é uma novidade para este grande prêmio do Japão. O Paul Wendlinger sofreu um acidente muito sério em Mônaco no ano passado. Quando voltou, não voltou bem. Ficou muito tempo em estado de coma. Aí se recuperou, voltou a pilotar a Sauber, não voltou bem, não voltou seguro e acabou sendo substituído nessa temporada pelo Jean Bouillon. Agora, nesses 2 últimos grandes prêmios, a intenção da Sauber é ver como é que se comporta o Paul Wendlinger. Então ele vai pilotar o carro em Suzuka, deve também correr na Austrália, para que a Sauber faça uma análise e veja se o Paul Wendlinger recuperou a boa performance que ele exibia antes do acidente. Sempre foi um piloto considerado muito bom, uma boa revelação, o Paul Wendlinger, que pode ser aí o companheiro do Frentzen, que já está garantido na temporada do ano que vem com a equipe Sauber. Aí o Berger com a Ferrari, o tempo do Berger, a 8ª posição, 1:40.305. A 8ª colocação tem o Berger, o Alesi tem a 4ª colocação e vamos curtir aí esse motorzão da Ferrari, com a câmera colocada no carro do Berger. Você viu a redução de marcha, depois ele já sai reacelerando, faz essa curva bem de alta, agora uma de baixa velocidade, reduziu e marcha para cima, pé embaixo. Gerhard Berger com a Ferrari, você curtindo aí o piloto austríaco que vai fazendo as suas 2 últimas provas na Ferrari. O ano que vem vai para Benetton. O motor V12 da Ferrari também pode estar terminando a sua carreira. A Ferrari testou aí o tempo do Schumacher, do Berger na parcial, 1.1 acima do Schumacher. A Ferrari testou em Monza o motor V10 que ela pretende usar na próxima temporada com o Nicola Larini, que é piloto de testes da Ferrari. O Larini disse que o carro fica muito mais equilibrado com esse motor V10, que é um motor mais leve. E o Berger passa para a 6ª posição. Faz uma boa volta o Gerhard Berger, vai para a 6ª posição no grid. Estava em 8º, melhorou 2 posições, fez 1:39.826 e o Berger é o primeiro piloto a melhorar o tempo no treino do Japão. E nesse momento o Aguri Suzuki completa a sua volta. Ele na 2ª tentativa pela Ligier faz 1:40.522, também sobe o Aguri Suzuki. Melhora também o seu tempo o Aguri Suzuki. Faz uma volta aí do Berger. O Larini saiu dizendo que o V10 se comportou muito bem e os testes vão continuar. Já no mês que vem, em Fiorano, que é a pista particular da Ferrari, e também no Estoril, em Portugal, o Michael Schumacher deverá estar testando o motor V10 da Ferrari. A intenção da equipe é usar esse motor o ano que vem, é um motor mais leve, que consome menos combustível. A Ferrari é a última equipe que está ainda na era do V12. Tradicionalmente, a Ferrari corre com o V12. Musamu Goto, um engenheiro japonês que trabalhou na Honda, é quem está desenvolvendo esse motor V10 da Ferrari, que deve pintar aí na temporada do ano que vem, objetivando melhorar ainda mais o nível de competitividade da equipe italiana. Rubinho Barrichello na pista, buscando melhorar sua posição. Ele ocupa a 10ª, 1:40.381, mas acabou não gostando do comportamento do carro. O Rubinho saiu e na volta de aquecimento de pneus já sentiu algum problema e vai para o box.
Nem abriu cronometragem o Rubinho. E já está voltando aí para o box. Vai para a garagem. Para reacertar o carro. Não gostou da primeira saída não, o Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello que comentou ser um circuito bom para Jordan. E ele que espera melhorar. Não foi bem em Aida, não teve um bom fim de semana em Aida, acabou abandonando a prova com problemas no carro e espera um fim de semana melhor aí em Suzuka, o show. Ontem ele estava reclamando que o carro estava saindo de traseira. Hoje de manhã no treino ele está achando que o carro está saindo de frente. Quer dizer, talvez ajustando o acerto de ontem com o acerto de hoje, ele chegue realmente a uma melhor posição. E você viu que ele praticamente só deu a volta exatamente para testar o acerto do carro. Agora ele provavelmente vai imitar o acerto do Irvine, que realmente estava perfeito. Em relação à McLaren, a situação interessante do Mark Blundell. Teve um acidente hoje de manhã, ele saiu de uma curva, bateu bastante forte, saiu do carro mancando, e há inclusive uma certa dúvida se ele vai participar desse treino agora classificatório, que para ele é um problema, porque ele está na última posição, porque ontem ele quebrou o carro dele, quebrou a suspensão, não teve tempo de fazer outro tempo. Então ele já está na última posição e agora com o acidente dessa manhã ele não sabe ainda se vai poder realmente participar do treino. Ele está sentindo muita dor, principalmente no pescoço. Temos aí o Irvine da Jordan e vamos ver se ele, que está em 8ª posição, consegue realmente uma melhor posição. E a Jordan trabalhando rápido, o Irvine rápido e bastante. O Irvine saiu, depois o Rubinho, agora volta o Irvine com um novo jogo de pneus. O Irvine, que estava na 7ª colocação, caiu para a 8ª com a subida do Berger. O Damon Hill parece que resolve também ir para o trabalho. Hoje de manhã, além do Blundell, que o Shoa disse agora, o Hill também deu uma escapada, mas sem maiores problemas. O Blundell já com problemas, com dores, ameaçando inclusive a participação dele no treino. Mark Blundell da McLaren ocupa a última posição, a 24ª posição no grid. São 2 acidentes em 2 dias de treinos no Japão. E tá aí o Karl Wendlinger, o austríaco Wendlinger da Sauber, ocupa a 17ª posição, tá voltando à Fórmula 1. Fica muita expectativa para o Wendlinger, que pintou muito bem como um piloto de bastante futuro. Aí teve um acidente gravíssimo em Mônaco ano passado. Ficou praticamente a temporada inteira, essa temporada, fora depois de se recuperar, depois de sair de um estado de coma. Ele ficou bastante tempo. Aí o Karl Wendlinger fica sempre a esperança de que ele volte andando bem, se comportando bem. Piloto de 26 anos, que já tem 39 grandes prêmios disputados, o Karl Wendlinger. Quando competia no Mundial de Marcas, o Wendlinger brigava ali, mano a mano com o Michael Schumacher. Já vai a Williams para a pista com o Coulthard. O Rio saiu lá da mureta onde ele estava acompanhando o treino, foi para o box, e o Coulthard já vai para a pista. O Irvine está aí na sua volta, procurando melhorar da sua 8ª posição, com cronometragem rolando o Ed Irvine. Vai conferir esta parcial com o Schumacher. Na primeira parcial, o Schumacher marcou 41 segundos, 938 milésimos. Já vai o Irvine passando bem acima. 1.1, 43,051. Deu uma fritada de pneus, faz essa curva de baixa. Um grampo no circuito de Suzuka. Depois de 1.1 na primeira parcial, a gente confere agora como ele passa nessa segunda intermediária no registro de tempo. Sempre em comparação ao Schumacher, mas que dá para você ter uma ideia de como ele vem num tempo comparado com o dele próprio, o Ed Irvine. Ele passa 1.094, melhorou o tempo, ganhou tempo nesse trecho do circuito. Agora dá mais uma fritadona de pneus para entrar nessa chicane aí. Veio andando forte, travou, fez a chicane e agora vem para completar a volta.
e faz 1:39.621. Melhora o seu tempo o Ed Irvine, sai da oitava, cai para sexta, sobe para sexta posição. Retoma o lugar que o Berger conseguiu, faz uma ótima volta Ed Irvine. Ele estava na casa de 1:40 no treino de ontem, 1:40 abaixo, 1:40.153, e agora ele vem para casa de 1:39 e volta para a sexta posição. Isso com duas belas fritadas de pneu durante a volta. Uma bem significativa ali antes de contornar a chicane. Agora é a vez do David Coulthard. Coulthard ocupa a quinta posição no grid, vem de 4 poles consecutivas. Está estreando em Suzuka no Japão. E confessando que isso está fazendo diferença, né, Ochoa? Não está sendo muito fácil para o Coulthard acertar o carro e entrar no pique dos outros que já conhecem as curvas e retas de Suzuka. O Coulthard está muito esperançoso de melhorar hoje, porque ontem ele falou que praticamente o dia foi um pouco para conhecer a pista, aprender. E realmente ainda mostra que aprende rápido, embora ele ontem estivesse até provisoriamente com a pole position, uma posição que ele está acostumado, né? As últimas 4 corridas ele foi a pole position, mas aqui é bem mais difícil. Ele falou que não espera, inclusive, conseguir a pole, quer chegar mais perto lá da frente, mas ele não acha que possa conseguir uma quinta pole consecutiva exatamente por essa ignorância dele em relação à pista. A maior reclamação dele é que existem várias curvas aqui em Suzuka em que você, quando entra na curva, você não vê o que tem à frente, o que é, digamos assim, um pouco assustador, ele brincou, e que isso faz com que seja necessário exatamente um melhor conhecimento da pista. Ele vem bem na volta, passou 7 décimos acima do Schumacher. Tendo uma boa volta o David Coulthard, que hoje de manhã no treino livre ficou na 7ª posição. Está na 5ª no grid, chegou a ser pole, como disse o Show, ele, o Rio e o Alesi chegaram a ter o melhor tempo no primeiro treino oficial. Aí no finalzinho veio o Schumacher e conseguiu assumir. E no último minuto do treino, Coulthard, Alesi, Rio, e aí veio o Schumacher e passou fazendo a pole junto com a bandeirada que encerrou o treino, junto com o final do primeiro treino oficial. David Coulthard está correndo pela primeira vez no Japão, porque no ano passado ele andou participando de algumas provas o ano passado, mas nesta prova, em 1994, o piloto da Williams foi o Nigel Mansell. Nigel Mansell que estava ao lado de Damon Hill, formando a equipe Williams no Grande Prêmio do Japão do ano passado. Mansell, inclusive, que ficou com a 4ª posição na corrida. Lá vai o bicampeão. Michael Schumacher se preparando, vai para a pista. O alemão, bicampeão do mundo, garantindo que está com pressão zero, que está correndo esse fim de semana realmente com muito prazer para quebrar o recorde do Mansell, para conquistar a 9ª vitória dele numa mesma temporada e também para levar a Benetton ao título dos construtores. O David Coulthard, depois da volta completada, continua com a 5ª posição no grid, e o Schumacher já vai calçando as luvas aí e vai para a pista. Num fim de semana muito de festa para o Schumacher. O Coulthard volta para o boxe, o Shoa. Na entrevista coletiva ontem, o Schumacher foi perguntado se ele estava se sentindo já aliviado por conta do resultado lá de Aida. Ele falou que está melhor. Ele falou que bebeu demais no domingo depois da corrida, misturou cerveja com vinho, fez uma festa. Depois ele teve em Tóquio alguns dias participando de compromissos publicitários. Mas que ele ainda não está totalmente relaxado não, porque ele tem como questão de honra dar o título dos construtores aí para o Flávio Briatore, que você vê no vídeo. Essa dívida ele quer pagar, já que no ano passado ele foi campeão, mas a Benetton não foi campeã. Portanto, agora temos o Herbert também da Benetton na pista. E então o Schumacher faz questão de realmente poder decidir o título de construtores aqui em Suzuka, que ele acha que seria uma saída dele da Benetton da melhor maneira possível. E realmente seria. A Benetton tem uma vantagem de 21 pontos para o Williams do Damon Hill. Damon Hill também se preparando. Ele que ocupa a 2ª posição no grid. Vai embora o Hill. Foi o Herbert, foi o Hill, o Coulthard já deu uma volta e voltou para o box.
E agora vem os dois outros pilotos da Benetton e da Williams, Hill e Herbert. E daqui a pouco vem o Schumacher, que já está ali no carro. A Benetton tem 123 pontos no Mundial de Construtores. A Williams, 102 pontos. São 21 pontos a diferença. No Mundial de Construtores, a equipe pode conquistar um máximo de 16 pontos por prova, se fizer uma dobradinha. Então tem ainda ponto a ser disputado para que a Williams consiga reverter a situação. Mas tem uma vantagem confortável a Benetton. Rubinho Barrichello voltou para a pista depois daquela primeira volta. Fez um reacerto na Jordan, foi para a pista e deu 5 voltas. Já está no boxe outra vez. Nas 5 voltas do Rubinho, ele não conseguiu melhorar o tempo dele. Você viu agora há pouco, na confirmação da classificação, ele continua com a 10ª posição. 1:40.403 foi o melhor tempo que o Rubinho registrou. Hoje, ele tem 1:40.349, no tempo que lhe dá a 10ª posição no grid. Então não conseguiu melhorar o Rubinho, ao contrário do companheiro de equipe dele, o Irvine, que melhorou o tempo e melhorou a posição. Começou este treino na 7ª, caiu para a 8ª e já ocupa a 6ª colocação. Os últimos detalhes aí no carro do Schumacher, cinto de segurança, e o bicampeão do mundo vai para a pista. Está ainda com o cobertor ali nos pneus, vai acertando os detalhes finais para sair o Schumacher. Nós entramos na meia hora final do treino e o Hill abre a cronometragem da sua volta. Damon Hill está a 5 corridas sem conseguir uma vitória. Está precisando ganhar, está querendo ganhar. Disse o Hill que está faminto por vitória. Já bateu boca com o Schumacher depois do Grande Prêmio do Pacífico em Aida. E ele vem na 2ª posição por enquanto no grid. Chegou a ser o primeiro ontem no final do treino, foi superado pelo Schumacher no finalzinho. Vai passando aí na primeira parcial, quase 1 segundo acima do tempo do Schumacher, 915 milésimos. Aí o Mika Häkkinen também entrando no carro da McLaren. Ele tem a 3ª posição no grid. O Häkkinen foi o mais rápido hoje de manhã no treino livre. É uma expectativa o desempenho da McLaren. Estamos acompanhando a volta de Damon Hill, a primeira tentativa do inglês, vice-líder do Campeonato Mundial. Está brigando pelo vice-campeonato com o seu companheiro de equipe, o David Coulthard. Vai embora o Schumacher. Sai o Schumacher. As feras estão na pista em Suzuka. A segunda parcial do Hill. Ele passa 1.4 acima do Schumacher. Perdeu tempo neste trecho que o Irvine ganhou na volta boa do Irvine. Aí ele faz a curva que vai levar para a reta dos boxes, passando 1.666. Não faz uma boa volta o Damon Hill, se comparada à volta dele, que é de 1.39.032, a volta que lhe dá a 2ª posição. Agora ele vai para mais uma tentativa. Pode ser ainda que nesta 2ª volta ele tente alguma coisa. Damon Hill que está vivendo aí um clima de provar. Ele precisa provar, está sempre precisando provar. Diz que até recebeu um apoio do Frank Williams, que concorda que ele errou, mas que chegou a brigar com o Schumacher, inclusive em Aida, fazendo tempos melhores do que o Schumacher em algumas voltas. Mas o fato é que ele não venceu em Aida, ele não venceu o Mundial, outra vez com um carro mais acertado. O Hill não conseguiu o seu melhor desempenho. Enquanto o Berger vai tentando melhorar a 7ª posição, o Shoa conta pra gente o que o Hill andou falando na entrevista coletiva que deu lá no Japão. Shoa. O Hill tem sido muito criticado, né, pela imprensa inglesa, porque a imprensa inglesa, como a imprensa mundial, considera que a Williams realmente tem o melhor carro, mas não tem o melhor piloto. E o Damon Hill mostrou assim, uma falta de competência nessas últimas corridas muito grave. E houve inclusive um certo boato, aquelas coisas que são um pouco lançadas no final de temporada, que o Damon Hill poderia até ainda sair e ser substituído da Williams nesse final de temporada por causa do desagrado do Frank Williams em relação a ele.
O Frank Williams se apressou em desmentir isso, mostrar que o Damon Hill está prestigiado. A gente não sabe se é a maneira dos técnicos de futebol brasileiros, né? Que aquela coisa de estar prestigiado e não está. Mas o fato é que o Damon Hill, digamos assim, ganhou um crédito de confiança. E aqui em Suzuka ele pode realmente mostrar alguma coisa. No ano passado foi considerada a corrida da vida dele, a melhor corrida da vida dele, exatamente aqui em Suzuka, quando ele tirou a diferença do Schumacher e levou a decisão do campeonato para Adelaide. Vem aí o Gerhard Berger, que se não vai brigar pela pole com o Schumacher, vai tentar ameaçar. Olha como ele foi em cima da zebra. Vai tentar ameaçar, vai tentar retomar aquele sexto lugar do Ed Irvine. Completa a volta com 1:39.666, não conseguiu. Mantém a sétima posição o Gerhard Berger. Nesses boatos todos aí que o Show se referiu, chegou-se a falar, inclusive, na possibilidade do Berger, que já assinou contrato com a Benetton, ser liberado pela Benetton, ocupar o lugar do Damon Hill na Williams, e aí poderia ser que o Briatore pegasse o Hill para a Benetton. Quando perguntado, o Briatore sorriu, mas o Frank Williams já acabou com o boato, acertou com o Damon Hill e fica com o Damon Hill. E o Schumacher vai para completar sua volta. Vem com o tempo bem mais alto, 2:4, o Schumacher acima do seu próprio tempo, que é o da pole. E essa história de você assinar e depois mudar não é nada inédito. É só você lembrar que a equipe Jordan anunciou a renovação dos contratos do Rubinho e do Ed Irvine. 2 dias depois, o Ed Irvine foi para a Ferrari. Claro que o Ed Jordan botou uma boa grana no bolso, mas acabou liberando o piloto. E tem gente que já foi embora. É o Moreno. Moreno perdeu o carro ali na curva, foi para a brita, mas conseguiu voltar. Foi para a área de escape, voltou, mas com o carro sentindo. O carro já voltou com baixo rendimento, o Moreno está praticamente encostando. Veja aí a área onde aconteceu o acidente com ele, uma curva de baixa velocidade. O Moreno não conseguiu fazer a tomada direita e foi embora. Você está revendo aí, ó. Fez a curva, mais ou menos, e aí saiu galopando. Até que ele tentou fazer a curva. E aí saiu segurando o carro, mas conseguiu voltar para a pista. Agora está encostando ali porque teve o carro afetado. Veja como a roda dianteira deu uma saída do chão. E o Moreno tem problema. A suspensão foi para o espaço, o carro não está tracionando, não está conseguindo fazer o carro rodar. E aí complica a vida do Moreno, porque não pode usar o carro reserva, ele teria que esperar o Pedro Paulo Diniz completar o seu trabalho para tentar alguma coisa. O Moreno ocupa a 23ª posição no grid. Se o Mark Blundell realmente não tiver condição de sair e treinar, o Moreno tem garantida a 23ª posição. Se o Blundell melhorar um pouquinho, o Moreno vai ficar na última posição. Vem aí o Rubinho. Passa 1:40.650. 2:222 acima. Não consegue ainda melhorar o seu tempo de ontem, o Rubens Barrichello. Vai para mais uma volta. Inoue, Badoer, Wendlinger, Suzuki, Berger, Irvine foram os pilotos que conseguiram melhorar os tempos de ontem. Apenas esses pilotos. Os outros que tentaram não melhoraram. Damon Hill, David Coulthard, Michael Schumacher e o Rubinho. Está ali tentando. O Suzuki, um dos que conseguiu melhorar, está na 13ª posição no grid. Volta para a pista. Traz de novo o Ligier. Ligier, que é de propriedade do Flávio Briatore. Flávio Briatore é o chefão da Benetton, é o diretor esportivo da Benetton e é o dono da Ligier. Inclusive tem um carro muito parecido, desenho basicamente é o mesmo. Há quem diga que até o chassi é o mesmo, mas como isso é proibido na Fórmula 1,
todo mundo, não é outro, mas é um carro muito parecido. Equipado com o motor Mugen Honda. Tá aí com o japonês Aguri Suzuki. Essa câmera colocada ali em cima do carro. O Santo Antônio da Ligier. Você vai vendo aí toda a movimentação do piloto. Olha a mudança de marcha, a mão esquerda. A alavanca na mão esquerda significa que ele está reduzindo marcha. Quando ele mexe ali, ó, a mão direita, ó, tá aumentando a velocidade, subindo marcha. O Rubinho, depois daquela volta que ele não conseguiu melhorar, continuando 2.2 acima do Schumacher e acima do tempo dele, o Rubinho voltou para o boxe. O Rubinho já deu 8 voltas e não conseguiu melhorar. Tem mais 4 apenas. O pessoal está mexendo no carro do Schumacher. Os pilotos estão andando todos com pouca asa aí em Suzuka. Apesar das curvas, eles consideram que nos trechos, poucos trechos de ultrapassagem, na verdade é um grande trecho de ultrapassagem, são 8 carros na pista neste momento. Quando eles vêm naquela reta e chega na chicane, os pilotos consideram que ali é o grande momento para ultrapassagem nesse circuito. Você vai acompanhando aí a velocidade do Suzuki, está em 5ª marcha, chegando a mais de 250, vai para 270 por hora, pé embaixo, agora uma redução. E eles consideram que naquela entrada da chicane é onde dá para ultrapassar, mas você precisa chegar forte, veloz no final daquela reta. Por isso a maioria tem optado por um carro com menos asa, ou seja, menos resistência. O carro é menos controlável, é mais difícil pilotar nas curvas, mas ganha velocidade nas retas. E é o que estava aparecendo, estava sendo feito no carro do Schumacher. Tirando um pouco de asa do Schumacher. O Schumacher tirando um pouco de asa. E essa asa é tirada ali no aerofólio traseiro do carro, onde há a inclinação da asa para que o carro ganhe então um pouco mais de velocidade. Quanto menos asa, mais rápido na reta. Foi embora o Suzuki e volta o Schumacher. Novo acerto no carro, vem o Schumacher, que pode inclusive já começar a preparar um acerto para a corrida. Por enquanto a pole do Schumacher não foi sequer ameaçada. E o Mika Häkkinen vai para a pista. Mika Häkkinen não participou do Grande Prêmio do Pacífico em Aida. Sofreu uma operação no apêndice. Não conseguiu se recuperar. Agora, ok, volta e volta bem. Com o 3º posto no grid e com o 1º lugar no treino livre. Vai sendo um bom fim de semana para a McLaren no que se refere ao Mika Häkkinen. Já o Mark Blundell está num fim de semana meio azarado, batendo e não conseguindo treinar. Tá aí de novo o Coulthard. Ocupa a 5ª posição e vem para sua 2ª tentativa, o David Coulthard. Coulthard ocupa a 3ª posição do Campeonato Mundial. Ele tem exatamente 10 pontos atrás do Damon Hill. É importante também para o Coulthard uma vitória neste grande prêmio. Afinal de contas, ele está indo embora da Williams, vai para a McLaren. E seria muito interessante para ele sair com um vice-campeonato. Também está ao lado do Damon Hill, ainda na briga pelo Campeonato dos Construtores. O fato é que mesmo com o título do Schumacher já garantido, esse grande prêmio do Japão tem alguns atrativos interessantes que vale a pena se ligar. Essa briga pelo Mundial de Construtores, Benetton Williams. A briga do Schumacher para tentar quebrar o recorde do Nigel Mansell em número de vitórias numa só temporada. Ele já tem 8, que era a 9ª. O Damon Hill falou que vai tentar ajudar o inglês, vai jogar com a pátria ali, o Damon Hill, vai tentar vencer a corrida para evitar que o Schumacher ultrapasse o recorde do Nigel Mansell. A volta do Wendlinger, o Frentzen sempre forte, a volta do Mika Häkkinen. A turma que vem lá atrás precisa mostrar serviço, tem muita gente ainda sem lugar garantido para a temporada do ano que vem, patrocinador de olho, todo mundo querendo arrumar a vida para a temporada 96.
É uma corrida que vale a pena. E vem aí o Schumacher. Depois do novo acerto no carro, por enquanto, sem resultado prático. 1,4 acima. Mas é bom lembrar que vale o acerto também que ele pode fazer para a corrida. Nessa segunda parcial, o Schumacher passou com 1,18,183. Aí ele vem para o trecho onde é registrada essa marca. Já passou 1,4 acima. Também não consegue nada de muito melhor. 1,8. Perdeu mais 4 décimos em relação ao tempo de ontem. Dá uma fritada nos pneus e uma escapada de traseira. Veio também um pouquinho à frente, foi quase com as 4 embora, mas trouxe de volta. Essa pista exige muito do piloto. É uma pista onde o braço resolve. E aí o Schumacher mostrou braços de bicampeão mundial. É a chicane onde você consegue a ultrapassagem. Acaba a reta, você entra nessa chicane, quem vier mais lançado, mais forte e conseguir a preferência ali, tem a grande chance da ultrapassagem. Foi lá onde o Schumacher deu aquela escapada. O Berger vem de novo para a pista. Agora Jean Alesi, nada ainda. E olha o Berger, que bela volta. 1,39,040 e toma o lugar do Mika Häkkinen, que você vê aí na pista. Você tem responsabilidade em dobro o Häkkinen. Vai para completar a volta o Mika Häkkinen. Faz 1,39,176. Não consegue o Häkkinen melhorar o tempo dele. Olha o Alesi. Falou no francês, ele vai para a pista. Também o Damon Hill. Novamente as feras todas saindo do box. E o Gerhard Berger fez uma volta espetacular. Saiu da 7ª posição, foi lá para cima. Ocupa agora a 3ª colocação no grid. O Jean Alesi vai pela primeira vez para a pista. Ele que estava em 4º, caiu, foi para a 5ª colocação, porque o Gerhard Berger fez uma grande volta na 3ª tentativa dele. Na 3ª vez que o Berger veio para a pista, conseguiu um bom acerto no carro. Olha como está a classificação. Schumacher, Hill, Berger, Häkkinen, Alesi, Coulthard. Essa grande volta do Berger complicou um pouquinho para o Häkkinen, para o Alesi, para o Coulthard. E daí para baixo, evidentemente. Irvine na 7ª posição, Frentzen, Herbert. O Rubinho continua com a 10ª colocação. Faltam 14 minutos para o final do treino. São 14 minutos que prometem. Afinal de contas, Hill foi para a pista, Jean Alesi foi para a pista. Todo mundo querendo melhorar. O Hill brigando ainda pela pole position. A confirmação dos brasileiros, o Diniz e o Moreno, são as colocações que eles conseguiram. O Diniz na 20ª posição foi a colocação que ele conseguiu ontem. E 22º do Moreno é melhor do que a de ontem. O Moreno estava na 23ª, melhora uma posição no grid. Toma a 22ª posição do Bertrand Gachot. Quer dizer, antes daquela rodada, antes daquela escapada, o Moreno conseguiu melhorar o tempo dele e subiu uma posição no grid. Aí o Jean Alesi tem namorada japonesa, corre para a família. Faltam 13 minutos para o fim do treino e o Jean Alesi vai fazendo a sua primeira tentativa. Abre agora a cronometragem enquanto o Rubinho, você vê aqui no canto do vídeo, vai de novo. Parece com pneus novos o Rubinho. Já deu 8 voltas o Rubinho, tem mais 4. Uma delas é para aquecer os pneus. E aí tenta mais em 1 ou 2 voltas melhorar o tempo. Aí o Damon Hill tem a 2ª posição com 1,39,032. Ele tem 6 décimos de tempo mais alto do que o Schumacher, o pole. Olha o Jean Alesi. Vem pisando firme o Alesi. Passa por essa microcâmera colocada ali na pista. Olha, 810 é uma boa passada do Alesi. O Berger, numa das suas voltas, passou 0,9 naquele ponto acima
do tempo do Schumacher. Você viu que o Hill passou com mais de 1 segundo. Na primeira parcial, o Damon Hill. Agora ele já vai caminhando para a segunda intermediária na comparação do tempo com o Schumacher. A Ferrari mostrou progressos. O Berger acertou o carro e foi para a terceira posição. O Jean Alesi deixou para sair no quarto final do treino. E o Damon Hill vem aí na sua segunda tentativa. Não vai conseguindo melhor sorte o Hill não. 1.1 acima do tempo do Schumacher. Olha o Jean Alesi, vai completar a volta. 1:39.459, o tempo de Alesi. E agora o Hill, 1:39.823. Você viu o melhor desempenho da Ferrari, do Alesi, do que da Williams, do Damon Hill. O Alesi não conseguiu mudar a sua posição no grid. Ele está na quinta colocação. Vai para mais uma volta. Tanto o Alesi quanto o Hill. Você tem de novo aí o grid, como é que está até agora. Schumacher, Hill, Berger. Hakkinen, Alesi, Coulthard. Todo mundo muito perto, os tempos muito juntos. Schumacher conseguiu 6 décimos acima e os outros vêm todos ali. Muito próximos. Você viu que o Hill errou a freada. Quando ele freou, você viu a fritada de pneus, ele já estava praticamente dentro. E aí um acidente sério com a Ligier do Aguri Suzuki. Fez aí totalmente danificada a suspensão traseira do carro. Pegou forte, ele está dentro do carro ainda. Parece que meio atordoado o Aguri Suzuki. Deve ter sido uma batida violenta do japonês. Os fiscais já se movimentam, pedem aí a chegada do socorro para o Suzuki. Ele está na área de escape, mas uma posição que pode interromper o treino. Você vê ali a área onde foi a batida do Suzuki. Ele entrava numa sequência de S's. É uma sequência de S's complicada que tem atrás ali da reta dos boxes. E aí a sessão paralisada com a bandeira vermelha. É um trecho do circuito difícil. É uma sequência de S's que estão atrás da reta dos boxes. Eles vêm, dão uma aliviadinha e pé embaixo. E deve ter dado uma escapada forte o Suzuki, porque ele ficou dentro do carro. Os fiscais rapidamente se aproximaram ali. Eles fizeram aquele sinal de devagar para o pessoal. O carro do Sid Watkins, o médico dos pilotos, já foi para a pista, já vai se aproximando ali do Dr. Sid Watkins. Ele é o que está de boné. Vai prestando o primeiro atendimento ao Suzuki, que ameaçou até se movimentar para sair do carro. Suzuki and give him the best attention. Doesn't matter how long it takes. Let's look at this incident. This is the onboard camera. He went off the track. He put 2 wheels off. We saw Mark Blundell do that this morning at the R130. Let's look again. He gets 2 wheels off on the right-hand side before he even turned in. And, we thought Mark Blundell had a heavy shunt this morning. That one backwards was the match, and certainly Aguri Suzuki, no wonder he took time to move in the car and wisely stayed in the car until the Formula One doctors got there to ensure his comfort and safety. Welcome back to the second qualifying session here at Suzuka. And Mika Hakkinen there at the pit lane exit. It looks like he's going to be the first to come out in this remaining 9.5 minutes. We've just had the green flag, so the session is underway again. And Mika Hakkinen is not only going to be the first out onto the track after the restart, he will be the only McLaren we will see, because we just had word during that commercial break that Mark Blundell really doesn't feel fit enough to take part, and even in the remaining 9 or so minutes. And he and the team wisely decided now just to wait and give him an opportunity to recover, rest overnight, and then get back in for that 30-minute unofficial session on Sunday morning.
So Mika Hakkinen on the circuit. The latest news we have about Aguri Suzuki is that basically he's not too badly hurt. He has been helicoptered off to hospital, but the signs are pretty good. Yeah, and again, word filtering back up to the commentary booth is that, in fact, he was lucid and talking to Professor Watkins, and in fact, I suppose in a sense of or semi-shock, able to crack a few jokes, but that's a fairly normal attitude from a driver. The spirit and the desire to get back into a car always outweighs any injury or any problem or any discomfort a driver feels. I'm sure Aguri later on this evening will be a little bit less cheerful, but certainly no serious injuries from what we understand at this point, and that was only about a few minutes ago. So Mika Hakkinen back out. Now, he did go out on old tyres by the looks of things. As he came out of the pit lane, you couldn't see the new tyre sticker, so it looks as though he's just basically getting himself reacclimatised once more. Well, I think what we're going to see, as we've seen really throughout the session, are drivers, when they go out, they'll go and do a run of maybe 1 lap or 2 laps, come back in, just to get a feel for the circuit. Primarily the reason, of course, is just to keep as many fresh sets for Sunday. So Mika Hakkinen would have begun this last 9-minute session with a set of tyres he's run on before, and at some point he's going to dive, well, in fact, he's going to dive in straight away, because he doesn't even complete one flying lap, straight back into the pits, tell the team, yes, I think everything feels pretty good, yes, we can put a brand new set of tyres on, and yes, I'm going to go out and see if I can improve my position. Damon Hill, and looking at Damon, as Damon Hill got Fred Stat, well, I think you can just about see that faint white trace on the tyre surface. That indicates that Damon Hill is on a brand new set of tyres. He's decided, rather than opting to go with what we've seen Mika Hakkinen do, he's going to go, he's putting his money where his foot is, and he's going to go and try on a brand new set of tyres. Damon Hill currently second quickest behind Michael Schumacher, 0.6 of a second. Teammate David Coulthard opts to do the same, and a brand new set of boots for him as well. So both Williams-Renaults now on the attack of Michael Schumacher's pole position, and as we know, we haven't seen many improvements in this session, at least up to that red flag caused by Aguri Suzuki's incident. So are we going to see any improvements in this remainder? Weather has stayed fairly constant, still overcast. The temperature still a little lower than it was in first qualifying, but they've only got a few minutes now in which to improve. Yeah, the strange thing, we keep referring to it, is that the track up to that first segment seems to be slower than it was yesterday, but there, back to the pits, it levels out, and in fact, in that last bit from the 130R back through the chicane, on the start finish, everybody, or most, have picked up some of what they've lost. But really, I would say so far as a session that has been disappointing. We've not had the kind of progress that we saw on Friday qualifying, but of course, in these closing moments, things can happen, and of course, the pressure, and very often when a driver has got pressure and little time to think, he just goes out and drives instinctively and intuitively. Very often time comes, and that's what Damon Hill really needs to do in this last opportunity he has to take pole position away from Michael Schumacher. We just saw Jean Alesi coming out of the pits in his Ferrari as well, so he's obviously putting in a last gasp effort. That was also on new tyres. So Damon Hill now going on to a flying lap. Can Damon Hill grab that pole position away? There he is. You can see he's second fastest at the moment. That's still his time from Friday qualifying. He hasn't improved on that yet. He's got close to it in this session, but now he's just got to try and break through the barrier. So Damon Hill up through the sequence. That's the corner. Suzuki went off, coming through the quickest of those rights, and a little bit slower left and a bit slower again. Turns in, and the car looks good at this point. Everything looks under control. So up through this long and a mighty big commitment Dunlop curve, and you approach the Degner curves almost, you're flat out in 6th gear, then on the brakes down 2 gears, then down a further 2 into the second part. So first intermediate time, well, 0.3 of a second. That's better than we've seen so far from Damon Hill, and maybe a clue that we might be seeing a lap from Damon that certainly is going to challenge Michael Schumacher. Whether he can beat it, well, it's a little early to say. You could see those brake discs glowing very cherry red as he went into the hairpin there. Watch out for it again under braking here into Spoon Curve. There's the glow from the brake discs, operating at about 500 degrees under heavy braking there. Now he gets through there pretty smoothly, just runs it a little bit out to the edge. Yeah, but a pretty good exit, and important now onto the quickest part of the circuit. Damon Hill was quickest here on Friday at 305 kilometers per hour. He's lost a further 10th, so I have to say, ooh, yes. That is not guaranteed to help your times. So, Damon Hill
4/10 down to that last intermediate point. Out of the chicane, down the hill, accelerating. So are we going to see Damon Hill get any closer to Schumacher here across the line? Well, no, still 0.7 of a second, and that's no improvement on the time from first qualifying. And again, Frank Williams' face, look at his lips, they're tight. And that is disappointment on the face of the team boss at Williams, and he knows the value and the importance of a pole position in any circuit. Consolidating and staying second would be a pretty good result at this stage. But this man, Coulthard, teammate, and good exit again. David Coulthard now. Can he find any improvement? Coulthard, his first flying lap, 38.428 to beat 39.617, 1.1 seconds. Well, John O'Lacey we're on board with now, and John O'Lacey has set the fastest first split that we've seen so far in this session. O'Lacey's on a good lap. Let's see what it is at the second split. 4/10, that's called. And look at Bador, and he almost Bador trying to get out of the way. O'Lacey almost overran him, but here's the point of the circuit. We've seen O'Lacey all weekend be absolutely superb. So, accelerating again down the hill, coming up to start-finish line, 38 points. Second place for Jean. He's on a good lap. Let's see what it is at the second split. 4/10, that's called. And look at Bador, and he almost Bador trying to get out of the way. O'Lacey almost overran him, but here's the point of the circuit. We've seen O'Lacey all weekend be absolutely superb. So, accelerating again down the hill, coming up to start-finish line, 38 points. Second place for Jean O'Lacey. Suddenly, Jean O'Lacey's put in a great lap. Look, he suddenly slows down there. Now, I think he's moving out of the way, perhaps of Luca Badoer, who was still charging down behind him. I don't know. I mean, it was very strange the way he suddenly swung left to right, and he hit the brakes very hard. As Schumacher was coming out of the pits, but he couldn't have seen Schumacher, I'm certain, at that point, and I can't imagine why he would have been so dramatic in his helpfulness to Luca Badoer. But whatever it was, O'Lacey, second quickest. Fantastic performance indeed. And at time it just sort of came. Once again, O'Lacey in that chicane seemed to find time where nobody else over the weekend is able to be quite as effective. Mika Hakkinen, man who's impressed all weekend, that 3-week rest, as part of having his appendix removed, has been absolutely stunning. McLaren missed him in the Pacific Grand Prix at Ida. He's come back with a vengeance. He said this seat of McLaren is mine. What's the split time? 0.7 of a second down on Schumacher. Well, we've seen quite a few there, but very quick through the left-hander. Now, the chicane is critical. Can Hakkinen get through this last part as smoothly and cleanly as possible? That looked pretty good through there. And Hakkinen now comes up to complete another flying lap. Mika Hakkinen looking to put some... Third place, Mika Hakkinen. Absolutely. We thought O'Lacey was fantastic. I have to say that, to me, is the drive so far, because the guy has done something which nobody in the McLaren has done. I can't remember the last time we saw a McLaren in third place on a grid this year. Well, that's put him ahead both of Damon Hill and Gerhard Berger, and just look how close they are. All those three cars so close, and only by gaining, I think he gained just a few hundredths of a second on the last section, and that's where Mika Hakkinen moved himself up to third. Damon Hill has come back into the pits. He's down in fourth place, and I don't think he's going to improve. And Michael Schumacher just beats the checkered flag as he goes on to his last flying lap. And remember, Schumacher, he is on fresh tyres. He spent the half of the session that he came out on running on old tyres, getting more knowledge, more information for Benetton team in Sunday's Grand Prix. Now swings right, back left. So Schumacher, this is his last chance to improve. But really, with Damon Hill and David Coulthard back into the pits, there's nobody left to beat. All he can do is try and just really squeeze harder on Hill, squeeze harder on everybody else, and just see if he can find those few more tenths of a second. Psychology, so important. Look at that first split. That's the closest we've seen to his split from the first qualifying session, sliding it a little bit through the hairpin, but this is a very committed lap from Schumacher. And it's a beautiful lap to date, because the way he exited the hairpin bend, he got the back wheel spinning, he got the car to turn on the throttle as much on the steering, but he maintained the momentum. He didn't lose time. Now through the spoon, through the exit of the spoon, onto the straight.
So looking to see whether Schumacher has picked up time or has he at worst just consolidated. 18.1 is his time to beat. Oh, he's faster, 18.0. Schumacher is heading to try and take pole even further away. Little twitch on the exit there. Now the chicane, hard braking. How smooth can he be through here? Then he's got the run to the start-finish line. Is Schumacher going to take the target even further away? Well, a dream of an exit from the chicane now. Just that final charge down cross start line. 0.4 of a second quicker. Michael Schumacher, you are a genius. 1 minute 38.023, and even Flav is absolutely delighted. We've seen delight in his face over the last 2 Grand Prix, and we haven't had the 3rd one, and he's smiling. What a fantastic drive. What a great effort by the Benetton Renault team. And there is a man whose face has turned to stone. Frank Williams is devastated. His 2 cars, 5th and 6th on the 3rd row of the grid. So Michael Schumacher takes pole position. It's his first pole position since the Canadian Grand Prix a long, long time ago. And David Coulthard, the pole position sitter of the last 4 races, this time finds himself back in unfamiliar territory. He's back on the 3rd row of the grid. And in fact, of the top 7, only David Coulthard and Damon Hill were unable to improve on their time. Damon Hill ends up 4th fastest. That's with his time from the Friday qualifying. Today he was 5th fastest, but in the overall times, Damon Hill ends up 4th fastest, so he'll start from the 2nd row. Gerhard Berger in between the 2 Williams Renaults, but Schumacher fastest. Well, an absolutely magnificent drive from the 1995 world champion, and to find those 0.4 of a second, well, that is just amazing. But it was such a good, from this part of the circuit, through the 130R, into the chicane, then exiting the chicane, absolutely magnificent. So run through the times. Michael Schumacher and Jean Alesi will be on the front row. Mika Hakkinen, great performance to go 3rd. Damon Hill will be disappointed to start 4th. Gerhard Berger, David Coulthard, Eddie Irvine and Heinz-Harald Frentzen in the top 10. Johnny Herbert and Rubens Barrichello just in there as well. Olivier Panis in the Ligier. Well, he'll be the only Ligier by the looks of things in the race tomorrow, ahead of Mika Salo. Agiri Suzuki, Ukyo Katayama, then Morbidelli, Wendlinger on his return to Grand Prix racing, Lamy, Badoa and Inouye, and then Montermini with Pedro Diniz, Roberto Moreno, Bertrand Gachot, and of course Mark Blundell will start at the back. Well, great racing prospects Sunday afternoon, and Michael Schumacher, Jean Alesi in the front row, Mika Hakkinen and Damon Hill behind. Fireworks for sure. So for now, from John Watson and Ben Edwards, I hope you join us live for the warm-up and the race on Eurosport. Goodbye for now.